close till I get out. Salve, Heitor. Boa noite, cara. E aí, estamos de volta? Foi vamos dizer, um acaso do destino aí. Tivemos que resolver alguns percalços, mas o pau de Pust não morre. A gente para, mas recomeça. Exato. Já sim, quem não? E eu acho o termo bonitinho. Eu acho o termo bonitinho, mas pra quem não sabe o que é um layoff, é o famoso pé na bunda. É foda, né? Não, 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 peraí. O dono, eu não tinha ouvido falar ainda. Curiosamente, não é bem isso que tu tá falando, mas agora tu falou, eu fiquei pensando. Eu vi um filme chamado Fome de Poder, que conta a história da criação do McDonald's. Exato. Eu achei é genial. O cara que fez o troço ser o que é, ele é de uma vontade de ter poder assim, fora da realidade. Ah, cara, capitalismo é aquilo ali mesmo. Vamos. Concordo em grau, gênero e número. Eu vi, cara, meus parabéns. Olha, é muito massa. Assim, ó, eu não fiz mais artigo, porque eu achei meio cansativo. Mas eu vi que tu passou dos 500. Ó, o cara gosta de publicar. Podia pegar os 500 e formar um livro. Com certeza. Vai se chamar como Dicas do Heitor?
Então, para concorrer a uma vaga, sim. É, realmente, o LinkedIn, quando tu passa para essa versão paga. Bom, não só o LinkedIn, né? Tudo que tu paga é melhor do que do grátis. Fato. E nós não estamos falando aqui de open source, nada disso. É, mas sim, eu cuido. Eu gosto assim, ó. Eu gosto muito mais. Eu vou até te dizer assim, ó, de ficar gastando tempo ali olhando a rede do LinkedIn do que algumas outras redes sociais. Porque as pessoas que postam no LinkedIn, na maioria das suas vezes, as postagens têm conteúdo. Algumas falando de trabalho, outras falando de conceito, mas geralmente tem conteúdo, não é uma coisa tão vaga. Assim, não é só humor, tem coisa por trás, então vale a pena. Não, eu conheço, já participei de alguns processos seletivos por ali. Mas é agulha no palheiro, né? Ah, eu vejo vaga. Assim, ó. É que assim, ó. Vamos dizer assim, eu nunca passei por essa situação que tu passou, de ser desligado no momento atual da vida. Graças a Deus, eu acho que como tu, na maior parte das vezes que eu saí de um trabalho, é porque eu já tinha outro. Então, eu sempre tive essa segurança. Mas teve um momento da minha vida que eu pensei em algo melhor pra mim. E eu comecei a procurar. E naquele momento eu me inscrevi em muitas vagas pelo GUP. Só que cada vaga que eu ia, cara, era muita gente inscrita ao mesmo tempo. Então, sabe assim, de 500 currículos, e eu não sei nem a qualidade dos currículos, mas de 500 pegar um. Não, o GUP é pra todo mundo. Isso eu acho legal neles, ele é democrático. Eu ouvi alguém falar que o GUP ele usa uma IA que, por exemplo, assim, tu quer vaga de tecnologia. Se o teu currículo tá dizendo que tu tem experiência como, sei lá, padeiro, motorista de ônibus, ele lê isso e já vai te descartando. Ah, isso é importante. Tá, mas vamos pegar um exemplo real nosso. Se tu é da área de tecnologia, tu já tem experiência em tecnologia, então ele vai te direcionar para essas vagas. E aí tu quer mudar, por exemplo, da minha área de suporte, quer passar para a área do Heitor de segurança, não adianta tu botar só coisas de suporte, tu tem que começar a botar coisas de suporte e coisas de segurança, para que ele pegue o perfil e comece a direcionar para aquilo que tu quer.
Não é complementar, mas o que aconteceu contigo, a gente já entrevistou um ou dois Headhunters aqui no episódio, aqui no Podputs, e todos eles falam sobre isso. E aí eu volto lá na tua primeira dica. A primeira coisa que eles olham é o LinkedIn. Então tu tá com o teu LinkedIn com cursos, com conteúdo, tu posta coisas ali pra mostrar que tu é uma pessoa ativa, os Headhunters estão de olho. Exatamente. Cara, 90% da minha vida de TI foi assim. Uhum. Internalização. Não. É. É verdade. Então quando a gente pergunta para as pessoas dizem que tá aquecido, é verdade então. Cara, São Paulo é isso aí. Uhum. Bicicletinha, Heitor. Patinete elétrico. Então, sabe assim, ó, eu queria trazer hoje uma coisa que, se alguém que nos ouve não é da TI, vai se identificar, e quem é da TI vai se identificar mais ainda. Sabe, e assim, ó, o assunto que eu pensei pra hoje, ele é oriundo de todas as áreas. Eu acho que todas as áreas da TI falam sobre isso. Que é a famosa coisinha de 5 letras chamada senha. Não, senha não morre. Ela evolui. Ela é que nem vírus. Ela evolui, mas nunca acaba. Então, mas aí, Heitor, eu pensei assim, ó. ah, Algumas coisas que, vou te dizer, nem todas eu sabia também, até começar a estudar. Por exemplo, assim, a palavra senha, vamos dizer, não a palavra, a aplicação de uma senha, ela é muito antiga. Um exemplo,
muito antigamente, lá, sei lá, pra idade entre Império e Idade Média, eu acho, os exércitos, eles usavam uma palavra passe, que é para identificar os soldados que eram seus aliados e os soldados que não eram. Então, por exemplo, assim, ó, um que eu vi que era o exército romano. Quando as pessoas chegavam, eles tinham uma palavra que eles se identificavam. Se a pessoa sabia aquela palavra, sabiam que era do exército romano. Se a pessoa não sabia, podia ser alguém só vestido com roupa de algum soldado romano que tinha matado. Então, aí, claro, a senha em si, ela foi evoluindo. Vamos pensar assim, um cofre. Ei, tem uma senha pra te abrir. Aí tinha pessoas lá há muito tempo atrás, lá quando eu era criança, que usavam técnicas que não era uma senha, mas que ocultavam a mensagem e depois passavam para outro para desocultar. Mas na década de 60, lá no famoso MIT, que eu acho que é o instituto que mais revolucionou a nossa área de tecnologia, eles usaram uma coisa chamada CTSS, que foi o primeiro sistema de senha. Ele era um sistema que permitia que vários usuários compartilhassem o mesmo computador, mantendo seus arquivos protegidos uns dos outros. E essa senha ela é armazenada num arquivo de texto simples. Ou seja, perigo. Mas em 1960, Heitor. Ah, provavelmente. E aí, olha a curiosidade que eu descobri. Nessa época, nesse MIT, existia um cara chamado Alan Sher. O que que esse Alan Sher fez? Ele achou esse arquivo que tinha senhas. E ele imprimiu todas as senhas dos usuários, porque daí ele conseguia mais tempo usando os computadores, porque ele ficava trocando de um pro outro. E esse foi um dos primeiros ataques hackers conhecidos na história. E a gente pensando que o Capitão Crunch que mandava nas coisas, hein? Bom, e por que até hoje a gente segue com as senhas e eu reforço sempre com os usuários que ela é importante. As senhas, ela é a primeira linha de defesa que nós temos contra todo tipo de acesso não autorizado. A primeira coisa que a pessoa que vai tentar acessar uma empresa precisa burlar é a senha de alguém, é o acesso de alguém. Ah, mas ele vai tentar um phishing por e-mail. Pois é, mas ele precisa ter um usuário para poder continuar. E esse usuário, por mais que seja fácil, vamos dizer, descobrir o nome, porque às vezes o usuário pode ser o e-mail, a senha bloqueia. Pense sempre assim, ó. Ah, mas se a pessoa tiver a minha senha, ela vai ter só os meus dados. Bom, se os teus dados não têm valor para ti, o que que tem? Segundo, se a pessoa tem a sua senha e tu é daquelas pessoas que acha difícil criar uma senha complexa, então usa a mesma senha para tudo. Aí tu pensa assim: o cara consegue uma senha sua. Ele vai conseguir acessar o teu login de trabalho na tua empresa. E se a tua senha for a mesma, ele vai conseguir acessar o teu e-mail pessoal. E do teu e-mail pessoal ele já consegue acessar um monte de outras redes sociais tuas. E daqui a um pouco ele sabe de toda a tua vida. E aí, para fazer um golpe bem orquestrado para realmente acessar, vamos lá, no final, a tua conta bancária, não falta muito, gente. Eu ia pedir para te complementar com isso, mas então segue aí. Eu sei que tu usa e que é bem complexo o que tu usa.
Uhum. É, Heitor, mas por exemplo assim, ó, se tu criou uma senha complexa e ela é uma coisa fácil, tu consegue fazer variações dela e mesmo assim tu lembrar. Então, quer dizer, nem tudo precisa de um software tão complexo. Às vezes uma vontade também ajuda, né? Ah, eu concordo. Não, e se tu acha que dá muito trabalho ter um gerenciador de senhas, o próprio Chrome, eu acho que quase todos os navegadores têm um semi-gerenciador ali pra te ajudar. Ah, esse corrigiu. Uhum. Bom, tem outros navegadores, né? Hoje em dia não precisa ser só o arroz e feijão. Concordo. Verdade. Hein, Heitor, seguindo aqui, olha duas informações que eu achei interessante, que eu encontrei na internet falando muito sobre senhas. O descuido com senhas é um dos maiores fatores de ataques cibernéticos. Alguns estudos, provavelmente pelas universidades dos Estados Unidos, que eles gostam de fazer estudos, mostram que senhas fracas ou reutilizadas estão presentes em mais de 80% das invasões de contas. Ou seja, facilitou a senha? O cara do outro lado, lá, aquele chinês que tá acordado enquanto tá dormindo, ele vai adorar. Exatamente. Segundo, esse foi um exemplo real. Em 2012, o LinkedIn sofreu uma violação que expôs milhões de senhas. Muitas pessoas usavam combinações simples como 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou, como em inglês aparecia escrito password, eles botavam a senha password. E essas credenciais foram usadas para invadir e-mails, redes sociais e até contas bancárias de usuários que repetiram essa senha também na conta bancária. Então, deixa eu trazer um exemplo agora para quem é de TI. Não faz muito tempo, aqui no Brasil mesmo, o. Bah, eu não vou me lembrar agora certo qual foi o órgão, mas eu acho que foi o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que ele foi hackeado, mas não por causa de uma senha de usuário, mas eles conseguiram acessar o servidor e a senha do servidor estava root root. E aí o estrago foi feito. É. Bom, Heitor, agora eu vou te fazer uma pergunta e tu me ajuda então. E por que que hoje as senhas têm que ter vários critérios de segurança?
Isso. Por exemplo, o que o Heitor citou agora é o famoso ataque de brute force, ou força bruta. Eles vão lá, eles têm um dicionário com muitas senhas, sim, muitas mesmo, centenas de milhares, às vezes milhões de senhas memorizadas, e o sistema vai tentando. Não é uma pessoa, é um robô. Ele vai tentar uma a uma bem rápido, até que uma vai passar. E quando essa passar, ok, ganhou o que ele queria. Existe outra questão que é o aumento do. Que é o aumento da tecnologia. Hoje, um bom computador ajuda a quebrar senhas? Ajuda. Mas não precisa ser um bom computador. A placa de vídeo que tu usa aí para jogar o teu GTA, se ela for bem redirecionada, é um processador que tem dentro dela. Ela também pode ser usada para isso. Então, exatamente. Então, esse aumento da tecnologia facilita também para fazer esse tipo de ataque. Bom, exatamente. Bom, e além disso, gente, com a LGPD, com o aumento da nossa exposição virtual, é, a gente tem muita informação na internet. Então, esse muita informação na internet também significa muito valor. Então, os caras mais do que nunca querem as senhas das pessoas. Tu pode ser o Zé Ninguém que mora no fim do mundo. Tu tem um Instagram, tu tem um Facebook, tu tem alguma coisa exposta na internet. E esse alguma coisa tem valor. Bom, e agora chega na parte que eu queria. Por que que o TI fica sempre complicando a vida do usuário, dizendo que tem que botar uma senha mais complexa? A senha tem que ter de 8 a 12 caracteres ou mais. A senha tem que ter letra maiúscula, tem que ter letra minúscula. A senha tem que ter símbolos, caracteres especiais. A senha tem que ter números, tem que ser trocada periodicamente. Se tu ficar tentando muitas vezes vai bloquear o teu usuário. É proibido reutilizar a senha por mais de. Depende do critério. Vai de cada empresa. É por 3 meses, por 6, é as 3 últimas. A gente faz de tudo pra bloquear a vida do usuário. Porque a gente não gosta mesmo de usuário. Né, Heitor? Exatamente, Heitor. Então, sempre pense assim, ó. Se tu é da área de TI, tu pode argumentar isso com o usuário. Se tu é usuário, pensa sempre nisso. A gente não tá aqui para dificultar a vida. A gente tá aqui sempre cobrando senhas a mais, senhas mais complexas. É para proteger a empresa e os usuários que estão na empresa. E se você seguir a mesma exigência que tem lá pelas tuas senhas pessoais, pá, esquece, teu Instagram vai ser só teu pelo resto da vida. Ah, e tem uma. Essa é boa, é fácil. Outra coisa que também ajuda bastante é o famoso MFA,
Que é quando, além da senha, tu tem um segundo fator de autenticação. Um código que vem por e-mail, que vem no celular, um aplicativo de MFA como o Authenticator. Isso ajuda muito, porque se por um acaso alguém conseguir quebrar a senha, ele ainda vai se quebrar, porque vai achar assim, bah, me dei. Aí vai passar ali, vai pedir outro código, ele ralou. É, daqui a um pouco vão pedir pra pingar uma gota de sangue no celular pra comprovar o DNA. Tá, então não vamos chegar nesse ponto. Bom, e como a gente cria uma senha difícil, Heitor? Então, a gente pode usar, por exemplo, frases longas. Por exemplo, assim, ó. Eu gosto de café da manhã com pão. Arroba 2025. Aí tu tira os A, bota uns arroba. Umas letras tu bota maiúscula, outras letras tu bota minúscula. Ó, por exemplo, o pão, tu bota o tio no pão. E olha quanta coisa tu já botou de complexidade numa coisa simples de se falar. E você vai lembrar, porque todo dia tu vai tomar café e vai comer teu pãozinho. Então, cara, uma senha, ela é grande, ela tem que ser complexa, mas ela não precisa ser difícil. Ah, mas, se a pessoa tem dificuldade de imaginação para criar uma senha assim, bom, aí nós vamos para a dica do Heitor. Faz assim, ó. Vai ali no Google, bota ali gerenciador de senhas, tem alguns bons, instala no teu computador e esquece que tu nunca mais vai te preocupar com senha. É, se tu esquecer, você ralou de novo. Ou não pôs ticket na tela do computador. Pra quem já viu, o filme que o Heitor fala é o jogador número um. Tem a cena que eles olham lá na cadeira do vilão lá, o post-it com a senha. Bom, Heitor, é isso de senhas. Eu acho que demos uma boa reforçada no ar que o dev pensa onde é que ele vai colocar o banco de dados com essas senhas. O suporte pensa como vai ensinar os usuários a fazer a senha. A segurança pensa como o usuário está respeitando a senha. E o cara da rede se apavora quando o usuário não respeita a senha. É, né? É tipo assim: pegar um guarda-chuva e esquecer de abrir. Ah, mas. Não, não, peraí, mas aí. O cara já não é um qualquer um. Quando tu sabe sniff. Não, não, não. Quando tu sabe sniffar no Shark, sabe ler os pacotes ali, tu já não é um qualquer. Exatamente. Bom, estamos de volta. Semana que vem tem mais. E continue nos ouvindo. A gente para, mas a gente volta. E vale a pena.